Olha só, então vamos direto aqui para a nossa notícia destaque da edição, que é o Moraes citando duas matérias da Fórum na decisão, né, que pede a apreensão do aparelho celular do ex-assessor Eduardo Tagliaferro. Quem é o Eduardo Tagliaferro? Eu acho que a gente já falou bastante, mas só para quem está chegando agora, Eduardo Tagliaferro era o que trabalhava na área, né, de combate às fake news do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, e ele foi preso, acusado por violência doméstica, em Caieiras, em São Paulo, na madrugada de 8 para 9 de maio de 2023. E o vazamento, né, das conversas vazadas naquela matéria da Folha na semana passada, pegam justamente conversas no celular do Tagliaferro de maio de 2023 a dezembro, né, se não me engano, a Zenha me corrige aqui se eu estiver errada, mas é bem o período ali é de agosto de 22 até maio de 23, quando ele é preso. E aí, quando ele foi preso, ele é exonerado pelo Alexandre de Moraes. E que a Fórum publicou duas reportagens, uma sobre por que Zambelli, antes mesmo de sair qualquer notícia na mídia, já postava que o xerife das fake news do Alexandre de Moraes tinha sido preso. Quem passou essa informação para Zambelli antes de todo mundo saber? Então, eu vou compartilhar aqui na tela, já, as postagens nas redes sociais da Carla Zambelli. E foi essa reportagem, uma das reportagens citadas na decisão é essa, e a outra, que é do Plínio Teodoro, e a outra é uma do Antônio Melo, onde ele questiona por que a polícia de Tarcísio apreendeu um celular do Tagliaferro, né? E né? Aprendeu atrasado, 24, como a gente mostrou aqui. Ela aprendeu, passou um tempo, e a gente chamou atenção, Felipe, aprendeu o celular num caso de abuso, que foi flagrante, ele aparentemente atacou a mulher. Estranho. Uhum. Estranho. Exatamente. O celular, o cunhado levou o celular, né, para a Polícia Civil, lá do Tarcísio, e o Tagliaferro depois teve esse celular apreendido. Depois, ontem, né, ele foi depor e disse que ele recebeu o celular depois de 6 dias corrompido. Então, assim, qual é o papel da polícia nesse celular? Será que foi a polícia que vazou essas conversas? Qual é o papel da Zambelli nesse caso? E é isso que o Alexandre de Moraes quer saber. Não é uma retaliação aos jornalistas que fizeram a matéria, porque, como bem disse o Cacai na semana passada aqui, a gente tem dito, existe o sigilo da fonte. Não, né? Então não tem essa questão. Né? Agora, se a polícia passou corrompeu o celular do Tagliaferro e passou essas conversas para a Folha, aí a coisa, né, gente? Aí tem um... Zambelli é investigada, a gente não pode esquecer disso. A Zambelli é uma investigada. Como é que ela soube antes? Como é que ela botou alguém que ela falou? Estamos diante da delegacia enquanto o Tagliaferro. Estranho esse papel da Zambelli. Estranho. Felipe Pena, o que você acha dessa história toda, desse caso que, assim, é muito estranho, né, gente? Eu venho com uma tese de terça na sexta, Odri, para variar. Espero que você aproveite. Esse imbróglio da Folha, mais Tarcísio, mais Carla Zambelli, é uma preparação para o 7 de setembro. É uma repetição do 7 de setembro de 21, agora no 7 de setembro de 24. Então, eles precisavam ter um fato, aspas, jornalístico, algum fato, para hiperbolizar essa manifestação de 7 de setembro, que tem por objetivo pedir
o impeachment de Alexandre de Moraes. A denúncia vazia da Folha, o pastel de vento da Folha, cai como uma luva para isso. Reparem. O que foi feito em 7 de setembro de 21? Manifestação na Avenida Paulista. O Bolsonaro era presidente, ele vai até a Avenida Paulista e diz: a partir de hoje eu não cumpro mais decisões judiciais. Foi também um pastelzinho de vento do Bolsonaro, né? Porque logo ele recuou, ligou para o seu Michel Temer fez uma cartinha de amor, né, para o Xandão, o Bolsonaro concordou e ficou tudo por isso mesmo. Agora se faz a mesma coisa. Naquela época, ele fez isso porque pressentia a derrota nas urnas e atacava o sistema eleitoral, principalmente o TSE, que era presidido pelo Alexandre de Moraes. Agora, ele está pressentindo o óbvio, que é a prisão iminente após a apresentação de denúncia da PGR pelos 3 crimes, mas principalmente por tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, um julgamento no começo do ano que vem e a iminente prisão. O que ele vai fazer? Atacar o STF, principalmente na figura de Alexandre de Moraes. São as duas estratégias iguais. Compreende, Dri? 7 de setembro de 21, 7 de setembro de 24. Mas, para isso, ele precisa hiperbolizar essas manifestações, precisa convocar gente. Esse pastel de vento da Folha é um chamariz para essa gente, tá vendo? Até a Folha está mostrando que o Alexandre de Moraes é conivente, que tem gravações, que o seu circuito de juízes tinha diálogos comprometedores. Então, isso aí cria um ambiente, Azenha e Dri, para que essas manifestações estejam cheias de gente contra o Alexandre de Moraes. Mas, na verdade, é só uma defesa. Na verdade, é um diversionismo do Bolsonaro contra aquilo que ele considera inevitável. Era perder a eleição em 21, que se confirmou, ele perdeu em 22, é agora a prisão em 24, coisa que vai acontecer em 25, sempre um ano antes. Ele antecipa esses fatos, e como ele não tem defesa há provas contundentes, a gente está acompanhando o processo há muito tempo, ele não tem como se defender, ele vai ser condenado, ele ataca o judiciário. Como ele antecipava em 21 que perderia a eleição, 700 mil mortes na Covid, né, todas as bizarrices feitas no governo dele, a fome chegando a níveis estratosféricos, né, vocês lembram, né? Eram 34 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Né, esse número já foi reduzido para 11, ainda é muito, mas foi reduzido para 11 em um ano de governo Lula. Então, ele tinha índices péssimos de popularidade, fez aquela manifestação. Agora tem indícios sérios de que vai ser preso, faz uma nova manifestação. Está aí a função do pastel de vento da Folha. Concordo com vocês, Azenha, Edri, principalmente com relação ao sigilo das fontes. Realmente, é isso. Eu falei isso até ontem lá na CNN. O Glenn tem todo o direito de proteger suas fontes. Embora Glenn já não seja uma pessoa confiável há muito tempo. Né? Mas, agora, o que a Carla Zambelli está fazendo nesse processo e o que o Tarcísio está fazendo no processo precisa ser investigado. Porque eu acho que eles estão nesse conluio todo de hiperbolizar essas manifestações. Eles estão participando disso. A Zambelli, pelas razões que o Azenha já mencionou, e o governador Tarcísio, porque ele tem os meios de força, né? Os meios públicos para hiperbolizar isso. Tem a Polícia Civil na mão dele, né? O Azenha, né, Dri? E com a Polícia Civil ele pode proceder da maneira que ele quer. O secretário de Segurança de São Paulo é um bolsonarista de primeira hora. É alguém que presta contas, não, eu diria que nem presta contas ao Tarcísio, presta contas direto ao Bolsonaro, né? Linha dura, né, da rota, a gente sabe o que está acontecendo. Então, acho que eles todos estão nesse plano para que essa manifestação se torne grande. Agora, eu queria chamar a atenção para um detalhe. Não sei se você concorda, Zenha, Dri. Há 2 movimentos que a extrema-direita está fazendo nesse momento. O primeiro deles é esse: tentar defender o Bolsonaro atacando o Alexandre de Moraes. Né? Não estão atacando, repare, não estão atacando o governo Lula, não estão atacando, eu pelo menos estou vendo esse movimento nas redes, não estão atacando as políticas de governo, nada disso. Esqueceram até das pautas identitárias, aquilo que se chama pautas de costumes, eles esqueceram. Todo o foco está no Alexandre de Moraes. Né? É uma coisa para a gente observar, porque eu acho que eles estão metendo os pés pelas mãos. E no segundo ponto, estão abandonando o Ricardo Nunes, porque com essa confusão Pablo Marçal, o Pablo Marçal, o que é o Pablo Marçal? O Pablo Marçal é a expressão do grotesco, ele é a expressão do bizarro, então ele atrai esses votos do bolsonarismo, e o Ricardo Nunes está em desespero, a gente falava na terça-feira, e o Azenha até dizia que
que o Boulos também poderia ser prejudicado, mas o que a gente está vendo nas pesquisas agora, Azenha, é que é um esvaziamento. Só para te dar um dado sobre o Datafolha, não sei se vocês comentaram já sobre isso, mas aqueles que na pesquisa anterior do Datafolha declaravam voto em Marçal e se declaravam bolsonaristas eram 25%. Hoje já são 48%. Dobrou o número de bolsonaristas que votavam em Pablo Marçal e vai aumentar mais ainda. Ou Só seja, sem apoio das lideranças, né? Sem apoio das lideranças, mas não precisa. Aí é que está. Você falou, você havia dito aqui que provavelmente o bolsonarismo oficial, o Bolsonaro e seus filhos iriam embarcar. Se o Pablo é uma possibilidade, concordo com você, é uma possibilidade clara deles embarcarem mais para frente. Por enquanto, ainda não. Talvez eles nem embarquem oficialmente. O que eu digo ele só deixa para embarcar no segundo turno, quando ele tiver que enfrentar o Guilherme Boulos. E talvez nesse primeiro turno eles nem embarquem oficialmente pelo acordo que fizeram com o Valdemar Costa Neto. Mas, assim, extraoficialmente, eu acho que aquela troca de mensagens, por exemplo, publicamente no X, quando o Pablo Marçal diz nós, fizemos, aí o Bolsonaro responde nós? Que nós? E aí o Pablo Marçal faz um textão dizendo que doou 100 mil para a campanha dele. Aquilo já é carta marcada, Zé. Aquilo já é para o público bolsonarista olhar, tá vendo? O Marçal sempre foi um bolsonarista de primeira hora. Concordo, eu acho que você tocou num ponto-chave. Você falou do foco no Alexandre de Moraes. Eu acho que eles querem o Bolsonaro de volta. Minha opinião, eles querem o Bolsonaro de volta de qualquer jeito em 2026, senão o Bolsonaro será atropelado. Acho que a preocupação deles, na minha opinião, é que o perigo que está acontecendo de um cara com o Marçal atropelar a liderança do Bolsonaro. Acho que eles estão desesperados com a possibilidade de perda do gado. Eu acho isso. Mas eu acho que você entende mais de política do que eu. Não, claro que não. Você entende muito mais de política do que eu, principalmente de São Paulo, muito mais do que eu. Mas aquilo me parece muito mais jogo de cena para enfraquecer o Valdemar Costa Neto. Eu acho que a vitória do Ricardo Nunes, ele fortalece o Valdemar Costa Neto no PL. E os bolsonaristas, Bolsonaro, antes de tudo, quer o controle do partido, sempre. Para isso, o Pablo Marçal serve como boi de piranha. Por que eu acho que eles apoiam o Pablo Marçal? Mesmo concordando contigo que eles querem o Bolsonaro de volta. Porque na hora que o Bolsonaro chegar e disser, olha, esqueçam o Pablo Marçal, ele é um traidor, o gado inteiro volta para o Bolsonaro. Mas, por enquanto, eles estão apoiando o Pablo Marçal, eles querem derrotar o Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes foi uma imposição do Valdemar Costa Neto. O Bolsonaro nunca embarcou nisso. Ele teve que engolir, porque o partido não é dele, o partido é do Valdemar. Mas, a verdade, o candidato dele é o Pablo Marçal. E eles vão se concentrar nisso. Esse teatrinho no X não me convence. Esse teatrinho no X foi para hiperbolizar a campanha do Marçal. Eu estou convencido disso como professor dessa área. Essa utilização de linguagem, para mim, ficou muito clara. Se eu fosse um eleitor de Bolsonaro e visse aquele diálogo, lesse aquele diálogo, eu ia falar, cara, o Marçal é muito mais bolsonarista do que Ricardo Nunes, qualquer um. Doou 100 mil para a campanha, defendeu os projetos, eu vou votar aí nesse cara. E o que está acontecendo? Foram 160 mil. E ele, foram 160 mil, e o que o Marçal está argumentando agora é que aquela resposta que ele recebeu no Instagram não foi do Bolsonaro, mas sim foi do Carlos Bolsonaro. Mais um teatro. Mais um teatrinho para mim, um teatro. E aí a gente só está falando nisso, e nas redes bolsonaristas que eu estou pesquisando, só se está falando nisso e no Xandão. Então são os dois assuntos que estão nas redes bolsonaristas. Os ataques ao Xandão preparando o 7 de setembro, que foi a minha tese de sexta, Adri, de terça na sexta, e o Pablo Marçal como verdadeiro bolsonarista. Esses são os dois assuntos que prevalecem hoje. E a pesquisa Datafolha comprova isso, já que dobrou o número de bolsonaristas que votam em Pablo Marçal, de 25% para 48%. É muita coisa, gente. É muita coisa de uma pesquisa para outra. Eu não me surpreendo se esse número chegar a 60%, 70% de bolsonaristas votando em Pablo Marçal na próxima pesquisa Datafolha. Esses são os dois assuntos. Nesse momento, a principal via de comunicação dos bolsonaristas, que são as redes sociais, estão se concentrando nesses dois assuntos. Atacar Alexandre de Moraes e enaltecer Pablo Marçal. É esse o assunto. Ninguém fala mais em
maconha, liberação das drogas, aborto, nenhuma pauta de costumes, não se fala mais nada em atacar o governo Lula. Eles estão concentrados nesses dois assuntos. Essa briga de poder, Azinha, me parece interna. Posso estar equivocado e já peço desculpas antecipadamente. O Azinha entende muito mais de política do que eu, e é isso que é verdade. Mas, assim, a minha percepção pelas redes sociais é essa. Posso estar enganado, Azinha. Agora, o Nunes, O tempo vai esclarecer. Eu respeito muito sua opinião. Eu não sei se concordo. Acho que eu não concordo no sentido assim. Eu acho que, como você mesmo enfatizou outro dia, o Bolsonaro, acima de tudo, ele não é um cara que está interessado em Nunes, em ninguém. Ele quer a família dele. Ele trabalha para a família dele. O Marçal é uma ameaça ao poder da família dele. Então, eu acho que a briga está de fato acontecendo e que ele perdeu o controle, e ele está sendo atropelado. O Bolsonaro, nesse momento, se você viu ele lá em Franca, com um grupinho de, 300 pessoas, o Bolsonaro está ameaçado de perder os controles sobre os seus eleitores. Isso é muito grave para ele. Então, eu não acho que é simulação, não. Eu acho que é uma briga real e que eles podem se entender no segundo turno se o Marçal chegar e falar, vou dar 8 secretarias para você e tal. Aí sim, pode ser. Mas eu acho que a briga é real.